Maravilha, pastor. Eh, Deus prova as pessoas com enfermidade? Coloca uma enfermidade na vida da pessoa para dar uma lição a ela ou para ela se voltar para ele? Olha, pastor, eu tenho, assim, segundo a palavra de Deus, se Deus coloca a enfermidade, se ele coloca a enfermidade, colocou uma enfermidade, depois ele vai lá e cura. Mas que Deus é esse? O Deus que coloca e ele vai lá e tira. Então eu não acredito, eu não acredito. Por quê? Porque nós olhamos muito, muitas pessoas, muitas igrejas, eles olham para o Velho Testamento. E no Velho Testamento nós não vemos a atuação do diabo, ela está em oculto. Ele estava trabalhando em oculto. Quando Jesus veio, ele revelou as obras do diabo, dele, né? Do inferno. Foi revelado através de Jesus. Até então, tudo que acontecia de mal, eles colocavam a Deus. Olha, Deus colocou a enfermidade, Deus mandou a destruição, Deus fez isso, era atribuído tudo a Deus. Mas você pegando o Novo Testamento, você vai ver ali que não tem isso, né? Que não tem isso. Então, ao contrário, Jesus vem explicando que ele veio para curar, para salvar e para libertar. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, fica muito bem claro. Então, seria um Deus. Que Deus é esse? Eu vou lá, põe, e depois eu vou lá, tiro. Então, eu assim, não vejo desta forma, né? Por isso que eu acho que Deus, ele não vai colocar enfermidade. Não. Ele pode permitir quando nós estamos distante dele. Pastor, se nós estamos distante de Deus, tanta coisa pode vir até nós. Mas perto de Deus, ele coloca a enfermidade para ensinar, ele coloca. Não, a prioridade de Deus foi a palavra, o ensinamento de Deus foi a palavra. Ele deixou a palavra para ensinar. Então, ele não vai colocar a enfermidade para ensinar, certo? Então, ele levantaria aqui muitos médicos para ensinar, né? E não homens de Deus, pastores e assim por diante. É muito Entendeu? boa colocação do senhor. Outra questão também, pastor, o pecado pode trazer uma doença para a vida da pessoa? O pecado, a Bíblia Sagrada, ela revela isso, pastor. Ela revela o pecado. O que acontece? Quando nós vemos lá, já lá no começo de tudo, a abertura que o homem deu ao diabo. Foi o homem que permitiu. Com a permissão do homem, o diabo entrou na vida das pessoas. E como que ele entra na vida das pessoas, pastor? Nós vimos lá, ele entra através do quê? Da desobediência à palavra de Deus. Então, ele tem acesso na vida das pessoas através do quê? Da desobediência à palavra de Deus. Nós vamos ver lá em Êxodo 15, 26, que ele diz que é o Deus que sara todas as enfermidades, né? De que ele colocou no Egito, que tinha no Egito. Por quê? A permissão dele. Por quê? Por causa da desobediência da palavra de Deus. E a desobediência gera o pecado. Como assim? Olha, o pecado não é você, eu quero que entenda bem, né? Para não ficar meio assim. Não é você, você foi roubou, é um pecado. Não. O pecado é você ter roubado, desobedecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que para não roubar, para não prostituir. O ato em si só é decorrente da desobediência. Mas é a desobediência. Ele diz tudo que desobedece a Deus, ainda tem muitas pessoas que acham que só pecado é matar, roubar, prostituir, né? E o apóstolo Paulo, pastor, diz sobre isso. Ai de mim, não impute em mim esse pecado de deixar de orar pelos irmãos. Então vai muito mais que além. Então o pecado é desobediência à palavra de Deus. Tranquilo. Outra questão também, o diabo ele pode agir por meio da doença? Porque sabemos que tem doenças que bom, a gente vê que até pelos milagres de Jesus de Nazaré tinha doença que ele falava que era o capeta, né, que era o diabo que tinha colocado. Outra doença ele falou que era o pecado, né, o exemplo daquele cara que estava esperando aquele anjo descer do céu, mover a água, aí ele acreditava que aquele que descesse na água primeiro ficava curado, aí Jesus falou para ele tomar cama e ir para casa. Depois Cristo encontrou ele no templo e Cristo falou uma frase para ele: olha, não peque mais para que não te suceda uma coisa pior. Mas tem outras passagens bíblicas também que Jesus repreende a doença, a enfermidade, mas ele não fala se é um demônio, se é um pecado, simplesmente ele repreende aquela doença.
Então, um exemplo também de repreender a doença que a gente pode citar, para o senhor, para mim chegar até a pergunta que eu quero fazer, é a questão da cura da sogra de Pedro, que ela estava com febre. E a Bíblia fala que Jesus repreendeu a febre. A pergunta que eu lhe faço: eu devo clamar pelo sangue de Jesus para me curar ou para curar uma pessoa doente? Ou eu devo repreender aquela doença, expulsar aquela doença em nome de Jesus? Como que eu faço? Como que a pessoa faz? Sim, muito bem colocado, pastor. E o senhor citou ali vários versículos, porque a palavra de Deus, ela traz, ela é a fé, né? É o sentimento da fé, a certeza, é o crer, acreditar. O Senhor Jesus, ele sempre diz assim, a palavra de Deus. Vamos supor, um copo com água. Ele diz, tem um recipiente em cima da mesa, vamos supor, com água. Uns vão falar que é jarro, uns vão falar que é copo, outros vão falar que é dentro de uma garrafa, outros porque ele não esclarece aqui. O importante é o conteúdo que ele está dizendo, que é água. Então, eu vejo assim, pastor, eu vejo claramente, da forma de eu ver, que a cura da enfermidade ou do pecado, ou seja, o que for, quando nós entramos na batalha, lutamos contra o diabo, seja um pecado, seja uma enfermidade, o espírito da enfermidade tem vários impulsos, espírito de enfermidades que coloca enfermidade, ou através de um pecado, que ela deu uma brecha na desobediência, entrou o pecado, também tem, né, a libertação. Então, é tudo um pacote de Satanás. Então, não importa. Não importa se é pelo pecado, por isso, por aquilo. O importante é que daquela pessoa, importante entre aspas, porque daquela pessoa está sofrendo. E nós, através da fé, através de Jesus, claro, tudo em nome de Jesus, colocamos aquela pessoa em liberdade. Eu já expulsei vários demônios, né, através de Jesus, claro, que pessoas é enfermidade, espírito da enfermidade. Pessoas que, por causa de um pecado, ela pecou e viu o espírito da acusação na mente dela, e ela deu a brecha, e ela não se sentia perdoada. Ela não se sentia perdoada. E o demônio deitava e rolava na vida dela. Então, eu vejo assim que tudo é um pacote, pastor. Às vezes, a igreja coloca um caso, coloca outro, para diferenciar uma da outra. Olha, a minha, assim, o meu é esse. Pastor, o importante é a fé, é a cura, a libertação. Eu sempre digo para as pessoas, não importa. Não importa como Deus vai fazer, o importante é que ele vai fazer. Então, a maneira que ele vai operar, não importa. O importante é que ele vai operar. Então, tem casos, sim, de pecados, né? Que foram uma brecha, e também do espírito da enfermidade. Depende como esta pessoa ela abriu essa brecha, né? Para que chegar. E também tem a enfermidade, são espirituais. Tá? Tudo que fala enfermidade, doenças, pastor, são daquilo que você contraiu um vírus, pegou ali, tomou um banho quente, saiu no frio e ficou resfriado e fez mal. Existe a enfermidade, existe a doença. Mas, independentemente espiritual ou patológica, o importante é que Deus cura e que Deus liberta. É isso que eu creio e é isso que nós praticamos em nome de Jesus.